pessoal, né? O objetivo aí, né? Os objetivos, no caso, desses encontros virtuais, é para que a gente consiga nortear a questão da formação presencial em tecnologia e inovação. A gente pretende ter mais uma formação, né, principalmente com o pessoal do ensino médio aí, porque a gente vai entrar logo, logo com o Java, JavaScript, então a gente vai ter uma dinâmica um pouquinho diferente, a gente continua com a Alura, mas é uma plataforma diferente do Scratch, uma plataforma já de programação, né, e de linguagem escrita, então a gente quer voltar a conversar com o pessoal aí, né, de forma presencial. A gente vai também sempre tratar com vocês nesses encontros do BI, né, com relação à Alura. Não é o caso de vocês, mas para as PIs de 9, a gente também vai falar do BI para robótica, porque eles entram com BI também provavelmente aí agora no segundo bimestre, tá? Com relação ao planejamento e gerenciamento de entregas de projetos, a gente sabe que vocês quiseram algumas vezes bater na gente aí nesse processo, né? Mas a gente, na verdade, montou um cronograma baseando, né, toda essa questão da estrutura curricular com as informações, né, baseando-se nas informações dadas lá pela SEDUC e mesmo o pessoal da coordenação, né, do projeto em si não conseguiu que eles seguissem algumas orientações dadas, por exemplo, com relação à database para cálculo. A gente vai conversar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, tá? Então, também sobre composição de nota e avaliação bimestral de tecnologia e inovação. A gente vai também falar um pouquinho sobre uma calculadora que eles fizeram para auxiliar o PRO, né? Não é obrigatório a utilização, mas a gente tem a ferramenta aí disponível para vocês, tá? E, novamente, com relação aos canais de apoio, que agora, né, de certa forma, durante esse processo, é algo extremamente importante que a gente consiga alinhar com vocês, né? Tanto a questão dos chamados, quanto a questão do encaminhamento desses prints para a gente, e etc. Tá bom? Vamos lá. Então, olha só. Objetivos: retomar os pontos fundamentais ao desenvolvimento das aulas de programação e robótica. Então, a gente vai reforçar também as orientações que nós já demos aí nas formações, né? Tanto nas formações virtuais quanto nas presenciais, tá? A gente tem o material todo pensado, tanto por nós aqui, tanto quanto pela EFAP, para a formação desses professores de maneira assíncrona. Então, mesmo que um professor entre agora, né, para lecionar essas aulas e não tem experiência com tecnologia, se esse professor basear-se aí nesse material criado por nós, acompanhar os ATPCs EFAP, ele vai dar conta, né? Lógico, algumas dificuldades no meio do caminho vão surgir, mas com certeza ele vai conseguir se situar aí nesse processo, tá bom? A gente vai manter aí alguns alinhamentos que nós já fizemos com vocês, inclusive com relação às entregas de projetos, que a gente sabe que essa questão do BI, do Power BI, tem causado aí um estresse em todos vocês e na gente aqui também, né? Então a gente vai tentar tranquilizá-los um pouco com relação a isso, tá bom? E a gente também vai esclarecer algumas dúvidas, tá? E também sugerir algumas coisas, inclusive, já até falando dessa questão das dúvidas, a gente vai pedir um carinho com essa planilha que a gente vai mostrar para vocês aqui agora, tá? O que que acontece, pessoal? A gente pensou aí em algumas formas de coletar informações, perguntas que são coerentes para todas as unidades escolares. A gente pensou em fazer um formulário, como a gente já fez algumas vezes, para tirar dúvidas e depois criar uma FAQ específica, mas o problema do formulário é que quando a gente abre um formulário, a pessoa que responde esse formulário não tem acesso às perguntas ou às opiniões dos outros que já participaram. Então a gente pensou em fazer uma coisa que em tese é mais simples, mas que dá acesso, né, a todas as perguntas que já foram feitas, tá? Que é essa planilha tirar dúvidas que a gente tem aqui, tá? Vou tentar acessar aqui para vocês visualizarem, só um minutinho. Nós criamos aqui então, né, esse documento no planilhas do Google, tá? Para que vocês coloquem as dúvidas de vocês, a gente consiga acompanhar em tempo real e ir alimentando essa planilha com as respostas, né? Então, a ideia é transformar, né, essa FAQ em algo rotineiro, ou seja, tem que fazer parte da rotina do professor, da rotina de vocês. E é uma forma da gente conseguir interagir com vocês, mesmo antes dos encontros virtuais, mesmo antes das formações presenciais, né? Então,
Se a gente conseguir organizar o uso dessa planilha, a gente tem certeza que vai ser de grande valia aí, né, em toda essa questão do processo, tanto de acompanhamento de problemáticas com relação às plataformas, tanto com relação, né, a orientações específicas de conteúdo programático, por exemplo, tá? E o mais importante, que era um gap que a gente tinha aí, que era a ideia de conseguir fazer com que vocês visualizassem a pergunta das outras unidades escolares, né? Então, a gente vai compartilhar isso com vocês hoje, né, esse material com vocês. A gente pede para que vocês tentem colocar, né, essa planilha na rotina, tanto da coordenação, tanto quanto dos professores, tá bom? Deixa eu voltar lá para a apresentação, vamos lá. A gente sabe que vocês estão com várias coisas aí na cabeça e essa questão dos grupos talvez também tenha ficado um pouquinho confuso. Então, por isso que na hora da pauta, eu conversei com vocês, né, a respeito dos grupos, desses encontros e que a gente ia conversar um pouquinho mais, né, com relação a como a gente fez essa enturmação, tá? Então, o que acontece? Para a gente dar conta de atender, né, todas as escolas regulares, sem ser no grupo muito grande para dar tempo da gente trocar informações, de a gente conversar, né, com um pouco mais de calma, e também fazer esses encontros serem um pouco mais rápidos, porque a gente sabe que a vida de vocês, né, de fato, está atípica, muito além do que já era corrida, a gente sabe que vocês têm uma rotina muito mais, né, atarefada agora também, aí comparado ao ano passado, né? Então, a gente fez a enturmação com 4 grupos, então são 2 grupos de escolas regulares, um grupo com PEIs de 7 e um grupo com PEIs de 9, tá? E aí, a gente fez essa divisão, tá? Quem quiser printar a tela pode printar, mas a gente vai também compartilhar, né, esse material com vocês, como eu disse, tá? Então, hoje a gente fez um pouquinho diferente, porque nós colocamos a turma 1 e 2 juntas, né? Porque a gente já pensou nessa questão da prova paulista, da organização da prova paulista, e para a gente começar esses encontros virtuais na semana passada, a gente sabe que ia ser um tanto quanto complexo para vocês colocarem esse horário, né, dentro do cronograma de vocês, da rotina de vocês, e a gente também precisava ainda acabar de alinhar, terminar aí alguns projetos, como o Aluno Tech, que a gente vai conversar daqui a pouquinho, para poder apresentar um pouco mais pronto para vocês e vocês entenderem, né, e terem mais facilidade para internalizar algumas coisas que a gente vai passar para vocês hoje. Então, a gente optou por fazer turma 1 e 2 ao mesmo tempo hoje, tá? Mas aí, nos próximos encontros, nós teremos um encontro por semana, cada semana com uma turma. Tudo bem? Tranquilo até aí? Se alguém quiser perguntar alguma coisa, pode perguntar no chat, a Alina também está olhando lá o tempo todo, tá bom? Então, vamos lá. Primeira formação de tecnologia e inovação, a gente conseguiu, depois de muito tempo, né, conversando aí, né, com o SEC, com o nosso chefe lá do NPE e com a nossa dirigente, nós conseguimos autorização para trazer professores. A gente sabe que a dinâmica de trazer todos os professores hoje é impossível, nós já estamos chegando praticamente a um número de 700 professores novamente, né? Então, são muitos professores de tecnologia, mas nós conseguimos trazer, num primeiro momento, os professores que nós estamos chamando de multiplicador, que são os professores que nós convidamos nesse primeiro encontro, né? E eles ficaram responsáveis de nos auxiliar, de ser ponte, né, na unidade escolar com relação às informações de tecnologia. E a gente conseguiu um segundo encontro com professores que entraram tardiamente aí nas unidades escolares, ou porque passaram num processo de atribuição de aulas no segundo momento, já numa repescagem, ou até mesmo por quebra de módulo, que foi o que aconteceu, por exemplo, em algumas escolas, né? De repente fechou uma turma e a gente teve essa necessidade de repente, um professor de FGB que tinha, né, escolhido aí essa aula de tecnologia teve que ficar só com FGB e um outro professor que não tinha tido contato com tecnologia que acabou aí assumindo essas aulas. Então, a gente tentou minimizar esse tipo de impacto, trazendo esses professores, né, num segundo momento, e tanto no primeiro momento quanto no segundo momento, nós pedimos aí para que vocês escolhessem esses professores. A gente sabe que nem sempre foi o professor que vocês queriam que viessem, mas professor que acumula, por exemplo, em escolas particulares, a gente não tinha como dar a mesma formação manhã e tarde, né? Então, a gente acabou fechando um pouco, né, essa possibilidade
de replicabilidade da mesma formação em 2 horários, até pela dinâmica da escola também, para não deixar a escola o dia todo sem professor, tá bom? Importante, essa formação foi disponibilizada para vocês, está no nosso Padlet, lá no nosso Drive, então, para os coordenadores e para os professores que estão no grupo de tecnologia, tá? Eles têm lá no perfil do grupo o acesso para todos os ATPCs EFAP, para todos os nossos vídeos, para as nossas playlists, para esse material da formação e também agora para o Padlet, que é uma ferramenta que a gente introduziu recentemente aí, né, nesse processo, onde a gente consegue colocar de uma maneira visual tudo que a gente já produziu numa página só, né? E a gente pede para que vocês divulguem e também que tentem se apropriar lá desse material, tá bom? BI, pessoal. Agora a gente começa a falar um pouquinho do BI, que é a parte que vocês mais gostam. Vi, você quer conversar com eles? A Aline vai conversar um pouquinho com vocês com relação ao BI, tá bom? Boa tarde a todos. Estão me ouvindo? Estão ouvindo aí, Fabinho? Ok. Referente ao BI Alura. Como o Fábio disse, nós tivemos algumas diretrizes para envio de projetos, que é estabelecido a entrega de um projeto mensal. Inicialmente, quando nós fizemos a formação, e antes mesmo da formação, nós não tínhamos uma data base que contabilizasse um mês, certo? Essa data, ela saiu posteriormente, posterior até mesmo às formações que nós tivemos, as 2 formações. Então, nós vamos ver o seguinte, como que nós vamos fazer a leitura dos dados do BI, tudo bem? Aqui nós temos aqui projetada a visão da gestão pedagógica em relação à escola. Então, assim, nós abrimos este momento, este encontro virtual, para atendermos tanto professores quanto CGPs. Então, se nós tivermos professores aqui conosco, vocês não têm essa visão que nós estamos mostrando aqui. Porém, é importante que você compreenda de que forma vocês estão sendo avaliados e que o trabalho de vocês está sendo acompanhado. Tudo bem? Aqui, ó, vocês vão ver que tem 2 colunas que estão destacadas. Por que que elas estão destacadas? Porque as 2 contabilizam para o índice das escolas. Então, a primeira coluna, ela representa o índice de acesso no período. Que período é esse? Perdão, gente, eu vim admitir uma pessoa aqui. Então, o que ocorre? O índice de acessos no período representa o acesso dos alunos durante a semana. Assim como nós acompanhamos o aluno presente semanalmente, e isso é atualizado no início da semana posterior, da semana seguinte, nós temos aqui o reflexo do acesso dos alunos à plataforma Alura. Bem? Então, esse é o primeiro índice a ser avaliado. E depois, nós temos, sim, mais 3 colunas aqui, que representam o fluxo de ações dos alunos, certo? Para controle do professor e também do gestor pedagógico. E o que ocorre? O desenvolvimento dessas etapas vão culminar no índice de projetos enviados. Tudo bem? Então, qual é o primeiro passo, então, para que possamos ter os envios de projeto? E é nessa coluna que conseguimos visualizar o cumprimento da meta estabelecida, que é o envio de um projeto mensal. Tudo bem? Então, só que por que nós estamos enfatizando essas 2 colunas? Porque temos percebido, tanto em visitas quanto em atendimentos, quer por WhatsApp ou não, que há uma dificuldade de acesso. E sem o acesso por parte dos alunos, dificilmente teremos os exercícios realizados, projetos enviados, cursos concluídos. Tudo bem? O que é importante para nós? Termos a perspectiva, planejamento de envio de projetos e de distribuição dessas aulas durante o bimestre. Então, nós colocamos aqui para exemplificar de que forma ocorre o envio
da seguinte maneira, olha. Pegamos aqui o 8º e 9º ano desse primeiro bimestre e o período aqui do primeiro bimestre, que vai de 15/2 a 19/4, tudo bem? Então, qual era a proposta? Que fosse enviado um projeto por mês dentro do bimestre. Então, aqui, de 15/2, mais ou menos, que foi o que nós nos baseamos para planejar, mas não com exatidão, porque, como nós falamos, não tínhamos database. Então, consideramos que de 15/2 a 15/3 contabilizaria um mês, e do 15/3 a 15/4, mais um mês. A database que surgiu depois foi um pouco antes desse 15, né? E nós não tínhamos como prever. Foi mais ou menos o que nós planejamos mesmo. Vocês verão aqui que no caso do 8º e 9º ano, nós tínhamos no total 4 projetos para serem enviados. E isso causou um pouco de confusão, de dúvidas. Por quê? Nós pedimos e desejamos que todos os projetos sejam entregues, mas que seja garantido o envio de um por mês. Os outros 2, então, eles iriam ocorrer conforme a rotina fosse sendo estabelecida de uso da plataforma Lura. Tudo bem? Pode responder? Então, o que nós orientamos os professores? Tá bom? Fazer da seguinte forma: gerenciar, planejar as aulas como um todo. Nós temos disponível já há umas 2 semanas o escopo sequência e os professores já têm acesso ao curso, certo? Além do material de apoio. Então, o que nós orientamos que os professores fizessem? Então, aqui, o primeiro bimestre. No mês de março, fosse enviado um projeto, e no mês de abril, mais um projeto. Tudo bem? Temos lá 4 projetos para o 8º e 9º ano. Como alguns coordenadores já pontuaram e alguns professores, há alunos que fazem os projetos sem um certo controle, sem ser em aula. Não tem como o professor também controlar o uso que o aluno faz da Alura e dos projetos, certo? Mas é importante ter um planejamento e, de alguma forma, manter a gestão das entregas para garantir essa entrega mensal, tudo bem? Então, aqui tem um exemplo negativo, vamos dizer assim, para o BI, tá? De como ele funciona. Mas nós vamos falar a respeito disso, nosso ponto de vista a esse respeito aqui, que nós colocamos em destaque nesse slide, tá bom? Então, o que ocorre? Vamos supor que os alunos e as turmas realizaram 4 projetos, todos no mês de março. No mês de abril, então, eles ficaram sem projetos para serem enviados. Então, automaticamente, o BI vai entender que não teve envio de projeto, e nem tem como enviar, porque eles já foram enviados. Então, nesse mês, os dados de envio de projetos, eles serão impactados. Tudo bem? Nós sabemos que a quantidade de projetos para o bimestre já estaria cumprida, está cumprida com a entrega dos 4. E, no acumulado, para o índice anual, também nós atingiremos a meta. Tudo bem? Só que, sabendo que o BI ele faz leituras semanais e que a meta é mensal, então nós orientamos a planejar as aulas e tentar gerenciar a entrega desses projetos de modo que haja um por mês, tudo bem? Então, nós tínhamos 4, por exemplo, para o 8º e 9º ano, só que nós pedimos que fosse enviado um em cada mês. E os demais iriam surgir, consequentemente, em razão das aulas. Uma questão que nós pontuamos aqui foi qual é a perspectiva que nós acreditamos ser adequada para o trabalho em tecnologia e inovação. Ainda mais diante de algumas mudanças que nós temos comunicado a vocês por parte da SEDUC, adaptações no BI, adaptações nos cursos. Então, durante o processo, muitas mudanças ocorrem, inclusive essa questão da database, por exemplo, do projeto, que nós começamos o ano sem saber. Então, pedimos que vocês foquem no processo, no desenvolvimento dos projetos, na implementação do uso da plataforma Alura, do Scratch, entre mais recursos, na rotina pedagógica escolar, tudo bem? E que procurem fazer entregas mensais, não se atendo
tanto nessa questão da data base que vai contabilizar para o mês. De alguma forma, uns alunos de uma mesma turma, por exemplo, eles não vão entregar de uma forma assim tão sincronizada. Uns vão acabar entregando antes, outros depois dessa data base, que nós nem sabemos se futuramente ela pode vir a mudar, tá bom? Por alguma adequação do BI, mas se nós nos preocuparmos com a meta de uma entrega mensal, acreditamos que dessa forma o resultado seria uma consequência e não o fim principal. Tudo bem? Alguma dúvida até aqui? Pessoal, é importante isso que a Aline, né, trouxe para vocês, porque nós temos recebido muitas mensagens de CGPs, CGPGs, bem preocupados com essa relação do BI semanal. A gente sabe que é importante, dentro de um contexto, a gente tentar cumprir esse cronograma do semanal, né? Mas nós estamos preocupados de fato com a relação entrega do projeto mensal, porque a gente sabe que a gente dando conta de entrega mensal, dessas entregas mensais, lá no final do ano, quando a gente for contabilizar o geral, o anual, vocês estarão bem, tá? Essa é a nossa preocupação nesse momento, tentar acalmá-los com relação a essa questão de quando o mês abre, quando o mês fecha para a plataforma XYZ. A gente sabe que no mundo das ideias, como diria a Adriana, no mundo ideal, né, todas as plataformas deveriam abrir no mesmo dia e fechar no mesmo dia para contabilizar o mês. Não é o que tem ocorrido. A gente tem datas específicas para plataformas específicas, tá? Então, por isso que eu, a Aline, né, a gente vem alinhando também com o Emerson, que é o nosso chefe, para tentar, de certa forma, padronizar essa questão do envio de projetos mensais, porque se a gente der conta de um projeto por mês, a gente vai conseguir cumprir o mensal, vai conseguir cumprir o anual lá no final, tá? Então, esse processual que a Aline falou é extremamente importante, porque se a gente coloca isso na rotina do aluno e do professor, automaticamente ele vai acabar entregando mais até do que né, os projetos que a gente espera, né? Então, é um projeto por mês, mas que nem oitavo e nono ano, nós temos 4 projetos ao todo. Se ele entregar 2 no primeiro e 2 no segundo, ótimo, né? Dos 2 meses aí na sequência. Mas se ele der conta de entregar pelo menos um projeto mensal, nós estamos dentro do que a gente planejou e tá tudo bem, tá? É verdade. Nós conversamos também com relação a um imprevisto que nós tivemos, isso foi a nível estadual, não é só aqui na diretoria de São Bernardo, tá? A gente, inclusive, andou se reunindo com algumas PEIs, algumas escolas regulares, com professores de tecnologia, com coordenadores, em alguns casos até com diretores, porque nós somos questionados muitas vezes aí nas últimas 3 semanas com relação a por que mesmo com o cumprimento do que a gente tinha solicitado, que era uma entrega mensal, quando a gente olhava o BI para sextos anos, sétimos anos e para a primeira série do ensino médio, acesso estava ok, estava verde muitas vezes, tarefas estavam ok, os vídeos estavam todos assistidos, mas projetos enviados em vermelho. E aí a gente teve um problema, um imprevisto com relação a essa data base mesmo. Como eu disse no início da reunião, da live, nem os coordenadores do projeto na SEDUC esperavam que eles colocariam a data base que colocaram, que seria a data da primeira semana ali sendo contabilizada, né, quando o BI começou a funcionar. Então, o que acontece? A gente não tem o conteúdo programático necessário para dar conta de entrega desses 2 projetos em 2 meses que nós teríamos ali no início. Então, a gente só tinha um projeto dentro, né, desse conteúdo programático para o primeiro bimestre, para sexto ano, para sétimo ano e para a primeira série do ensino médio. Ah, mas vai ficar vermelho lá, vai ter impacto no Power BI. Sim, porém, é algo que é sabido pela SEDUC, que não foi um erro nem da unidade escolar, nem um erro da diretoria de ensino. Foi algo dentro do processo que eles acabaram comendo bola, falando de uma forma bem informal, tá? Então, assim, nós, nós estamos tentando, dentro do possível, né, acalmá-los e direcionar essa questão do registro, mais uma vez, a importância do registro no sentido de que,
Se tudo está verde ou amarelo, mas lá na entrega de projetos para sexto, sétimo ano e primeira série do ensino médio, vocês não conseguiram dar conta na questão da entrega de projetos, porque a gente só tinha um projeto de fato para enviar, coloquem em ata, em alinhamento da equipe gestora, coloquem também em ATPC, façam a ata registrando que, devido à organização e à database de cálculo do BI, nós não tínhamos 2 projetos dentro do conteúdo programático em tecnologia para dar conta da entrega de 2 projetos. Então, vocês vão colocar esse registro para vocês, primeiro, né, continuarem com toda essa questão do processual que nós temos conversado muito com vocês, e isso é para todas as plataformas e para toda a rotina escolar hoje. Tudo que sai do normal, tudo que é atípico, precisa estar registrado, tá? Então, isso é um subsídio para vocês terem, tá? Como justificativa, caso alguma visita da COPED, algo do tipo, aconteça na escola de vocês. Tudo bem? Alguém quer perguntar alguma coisa? Sim. Pode perguntar. A respeito desse registro, você quer que a gente faça o registro a respeito dos problemas que existiram em março, a respeito do projeto de março? Isso? Que não foi Isso. entregue? Na verdade, essa questão do registro, Lin, ela não é só para esse fator da database de cálculo em um projeto só em março, tá? É para qualquer coisa que tenha acontecido que saia da normalidade do que a gente espera para a rotina de plataformas no geral. Então, por exemplo, a gente está com uma estabilidade, né, desde... A gente sabe, pessoal, de tudo que está acontecendo, nós sabemos dos desafios, a gente sabe que não é fácil, né? Mas devagarzinho, se Deus quiser, vai tudo dar certo. Line, até que parte você me ouviu? Sobre os Eu? registros. Isso, até que Como é que parte você você me sabe ouviu? se sou eu, que se é a Regina que está logada? Ah, por causa da tua voz, mulher. Trabalhei com você há quanto tempo? Você acha que eu não vou saber? É porque ela teve que sair, ela que estava assistindo e eu estava atendendo. Aí agora ela teve que atender, eu tive que entrar. Tudo Tá, bem, não eu tem entendi problema. até a parte que você falou a respeito. Você estava falando das plataformas, depois eu não peguei mais nada, porque apagou tudo. Travou aqui. Não, de Travou. qualquer plataforma, o registro é importante. Então, qualquer coisa que Tá, aconteça na plataforma, não só com relação a essa a problemática que nós tivemos com a base de cálculo e as entregas possíveis por causa do material específico da Alura, né? certo. Isso foi algo que saiu da normalidade, deve estar registrado, até porque vai ter um impacto também direto aí, né, no BI, e algo que simplesmente foge aí de qualquer programação e planejamento da escola, tá? Tá. Agora, um exemplo, desde hoje cedo nós estamos com uma lentidão e dificuldades de acesso na Alura. É algo que, inclusive, eu compartilhei com vocês, a Aline também Uhum, compartilhou com falou. vocês lá a mensagem lá no grupo, tá? Então, isso também tem que estar registrado, tá? Então, no alinhamento da equipe gestora, em ATPC, se o professor foi tentar dar aula e não conseguiu por algum motivo, isso foge um pouco, né, do que dá para controlar. Às vezes o professor programou a aula direitinho, ele não tinha como dar uma aula desplugada naquele dia, porque ele não estava com material para essa aula desplugada, que é fornecido também pela própria Alura, mas é algo que tem que ser bem planejado, porque é uma estrutura totalmente diferente, a metodologia que vai ser aplicada, ela é uma metodologia também bem específica. Então, tudo que sai da normalidade para qualquer plataforma, registra, tá? Por quê? Vai ter impacto no BI. E dependendo do impacto que tiver no BI, se vocês tiverem uma visita tanto da gente, né, aqui é nível DE, tanto quanto da COPED, que tem ocorrido bastante, vocês têm o subsídio, tá? E, de repente, se essa problemática se estender por semanas, né, algumas escolas ficaram aí sem acesso por 3 semanas. O que a gente viu acontecendo? Algumas equipes gestoras, alguns professores, assim, super engajados, procurando possibilidades de trabalho desplugado. Fizeram um plano de aula desplugado, registraram todas as semanas que não estavam utilizando a plataforma por um motivo específico, falta de acesso, falta de internet, que seja, alguns até trabalharam com Scratch, porque o Scratch estava funcionando, então eles procuraram, pesquisaram na internet, fizeram um plano de aula para aquela semana de uma forma diferente, sem uso da plataforma, e a COPED, em uma visita, inclusive, numa dessas escolas, que teve um impacto até que grande aí no BI, com relação à tecnologia, levou a ideia para a Seduc, porque eles fizeram um plano de ação para dar conta daquelas 2, 3 semanas, né? Então,
a gente sabe que é muito difícil dentro da loucura que vocês estão no dia a dia, acompanhando Prova Paulista, acompanhando plataformas, material digital, e professor muitas vezes que não tem experiência, não tem gestão de sala de aula, e você precisa ensinar o que é metodologia ativa, você precisa falar, olha, você tem que planejar material didático de acordo com o macro. Então, você vai pegar material digital, não dá para você ficar vendo slide por slide, porque senão você não vai dar conta. São muitas coisas, a gente sabe, dentro do papel formativo de vocês. Por que a gente vai fazer esses encontros virtuais? Para a gente trocar angústias, tentar dar sugestões, tentar minimizar o impacto de algumas ações que a gente sabe que são inevitáveis, né? Vai dar problema na plataforma? Vai cair a internet? Vai. Às vezes a gente vai ter um problema com o professor resistente? Vai. A gente vai, dentro do possível, tentar nortear essas ações para achar formas, maneiras de conseguir caminhar com a plataforma, com a disciplina, tá? Por isso que a FAQ é tão importante, por isso que esses encontros vão ser importantes. O acesso ao material, né? Meio que catequizar os professores, assistir os ATPCs da EFAP, acessarem o nosso passo a passo. A gente tem muito material produzido aqui, a gente tem bastante material também já pronto, feito pela Lura, também pela EFAP. Então, se o professor tiver comprometimento e vocês nos ajudarem nesse convencimento no dia a dia, a gente sabe que é difícil, a gente de repente não consiga numa totalidade, né, uma porcentagem de 90% a 100%, mas se a gente chegar no 75%, no 80%, a gente já está super feliz, né? Então, a gente divide essas angústias com vocês, tá bom? Eu vou falar uma coisa. E no ensino médio, por exemplo, eu tive uma sala do primeiro ano que tinha professor desde o início. E tem duas que agora que eu vou ter professor de tecnologia. Perfeito. A E gente, nesse caso eu inclusive, deixo registrado também. também, inclusive, a gente deixa registrado isso nos relatórios de visitas e nós criamos agora uma planilha, né, que está sendo gerada, na verdade, por um Forms, que a gente até vai solicitar depois que vocês acessem. Muitos coordenadores ainda não visualizaram, não responderam, para a gente ter esse filtro. Ó. A gente tem cerca de 42 escolas que responderam esse formulário até agora. A gente já descobriu que, de forma integral, junto com forma não integral, nós temos já 14 escolas que têm problemas parecidos com o seu. Tem, de repente, uma turma com aula atribuída para um professor em TEC e tem 2, 3 sem PRO. Tem escolas que não tem nenhum PRODTEC ainda. Tem uma escola em São Caetano que está sem nenhum PRODTEC, né? Tem algumas escolas que tem quase tudo atribuído, mas tem lá um 8º e um 9º ano que não tem. Quer dizer, isso vai ter impacto de forma geral, né? Porque a gente divide na hora da leitura do BI pelas caixinhas, pelos anos e pelas séries, mas na hora de somatizar isso para o Power BI, a gente faz o cálculo de acordo com a unidade escolar no geral, né? Então, essa justificativa, esse registro semanal em ATPC é importante, tá? Inclusive, colocando número de chamados do portal de atendimento, se é um problema que, de repente, tem sido algo corriqueiro, né? De repente, o professor está sem acesso, já tem 3 semanas, ele já abriu 2 chamados, coloca, porque tudo isso é respaldo para vocês, tá bom? Obrigada. Imagina. Mais alguma coisa, pessoal? É porque caiu a conexão aquela hora. A gente já está quase terminando, tá, pessoal? A gente só vai falar mais um pouquinho sobre... Fábio, Oi? Fábio, sou eu, Oi? a Rita, Pode do falar, meu. Domingos. Tudo bem. É o seguinte, eu tenho turmas nos primeiros anos no turno, que são todas as aulas de tecnologia na expansão. Sim. E aí é um problema terrível conseguir o engajamento deles na expansão. Está sendo, assim, um parto por aula. É um desafio. O que a gente tem solicitado para o pessoal, e a gente sabe que também não é fácil, porque exige um convencimento e um diálogo muito grande com o corpo docente, né? O que acontece? Na expansão, muitas vezes o aluno ele não tem contato nem no protocolo de acesso, porque ele, de fato, só vai vivenciar a plataforma se ele acessar a aula lá remotamente e conseguir ter contato com o professor. O que a gente teve sucesso em algumas escolas, tá? A equipe gestora fez alguns combinados com professores da FGB, que tem facilidades aí com tecnologia, ou até conversaram com o Proditec da noite, que tinha disponibilidade de ir
né, durante aí o período presencial desses adolescentes, para bater um papo com eles, fazer um primeiro acesso, mostrar os caminhos. Todos vão acessar? Não. Mas aí é aquela questão de minimizar impacto, né? Para nossa surpresa, a gente teve uma experiência, eu acho que foi no Mário, se eu não me engano, que também tem um caso muito parecido com o de vocês, e por incrível que pareça, cerca de 35 a 40% de cada sala do ensino médio de expansão estava acessando, porque tinham muitas pessoas, muitos alunos que gostaram, eles tinham essa questão de serem, né, já tecnológicos, gostam da cultura nerd, alguns já tentavam aprender sozinhos de casa, e é uma plataforma intuitiva, é uma plataforma autodidata. Então, eles meio que foram caminhando sozinhos. Às vezes eles davam um toque para o professor só, que estavam fazendo, muitas vezes eles entravam na plataforma e não entravam na aula nem para responder chamada, mas acabou dando certo, né? Todos acessaram? Não, a gente sabe que é um cenário que no mundo ideal aconteceria o acesso de todos esses alunos. Mas se a gente conseguir 15, 20, 30% de acesso, já é um ganho, né? E a gente está disponibilizando e oportunizando, né, a esse aluno o acesso a uma plataforma que a gente sabe que tem os seus problemas, mas é uma plataforma bem bacana, tá bom? Tá bom, obrigada. A gente está tentando também correr por esse caminho, mas ainda assim é bastante difícil. Quando Não, chega no desafio. Scratch, eles têm que fazer o projeto, porque até acompanhar a plataforma Lura, entrar, ter o acesso, até que bem fraquinho, mas tem. O problema realmente é o projeto, é o desenvolvimento do projeto e anexar ele na plataforma. Seria Mas eu vou interessante. tentar fazer esse combinado. Sim, seria interessante, de repente, conversar com um professor que gosta de tecnologia e dá aula de FGB, para ele pegar uma ou duas aulas para ensinar esse pessoal a mexer na inteligência artificial, como o ChatGPT ou o Gemini da Google. Por quê? Essas plataformas, elas acabam auxiliando também, mesmo aquele aluno que tem dificuldade, mas quer aprender, no passo a passo de como fazer o projeto, porque ele vai indicando como montar esse projeto no Scratch. Então, mesmo que de repente ele não tenha tanta facilidade ou paciência de assistir o vídeo inteiro, mas pelo menos esse primeiro contato, a inteligência artificial auxilia bastante. Nesse caso, teria que ser feito um projetinho, algo do tipo, para o professor de FGB trabalhar dentro da disciplina dele mesmo, algo que relacionasse esses comandos e esse diálogo com a inteligência artificial, porque a gente precisa saber lidar com ela, né? É muito bacana a ferramenta, mas a gente tem que entender como usá-la, porque senão a gente tem acesso a informações erradas, ao invés da gente conseguir aprender, né, através da ferramenta, a gente acaba sendo copista ou a gente tem de fato informações erradas, né? Se você não souber dar as comandas lá para a inteligência artificial, ela vai criar até a história dos 10 porquinhos, vai criar da Branca de Neve e os 15 anões, eles criam tudo de um jeito bem convincente até, né? Então tem que saber dar comanda, pedir que ela pesquise, que ela oriente com base aí em intelectuais conhecidos, ou até dar um nome, referência bibliográfica, e aí funciona legal, né? Mas para essa parte de criação de projetos de tecnologia, ajuda muito e é bem bacana. Então, de repente, é um projeto para se pensar num primeiro momento para uso na FGB, para tentar desdobrar isso depois para as aulas de tech, mas é válido também, tá bom? Tá certo, obrigada, valeu. Imagina. Mais alguém, pessoal? Fábio, professor Odair, o Mardonato Bassani, está me ouvindo? Tudo bem? Fábio, eu trabalho com nonos anos, tecnologia. Eu uso muito o material digital do CMSP. Ocorre que não é normal, acompanhando o material, eles incentivam o uso do microbit, né? Normalmente, os próprios celulares deles na sala de aula, fiz algumas programação de jogo, pedra, papel, tesoura, jogo de roleta. Hoje mesmo fizemos lá uma simulação usando o movimento do celular, instalar um alarme. Toda vez que tocasse na tela do celular, disparava um alarme. Esse tipo de situação, acompanhando o material digital pela plataforma do CMSP, que tem lá umas orientações a respeito desse tipo de programação, mas no microbit. Sim. No Scratch, até fiz um projetinho com eles, né? Acessamos lá. Ocorre que toda vez que nós
fazemos esses projetos na sala, né, de programação, na plataforma Microbit, usando diretamente pelo Google, queria saber qual que é a possibilidade, porque eu já tentei várias vezes salvar, eles acabam salvando esses projetos, ficam lá, né, porque eles criam um perfil pessoal de cada aluno. Queria saber se dá para importar isso e jogar na plataforma, na questão do Alura, né, para impactar no BI, porque já, pelo menos em todos os nonos anos que eu dou aula, são 4 salas, eu dou as aulas de tecnologia nos 4 nonos anos, e aí até agora eu não, particularmente, não consegui justamente fazer com que esses projetos que nós criamos sejam validados, ou seja, contabilizados para o BI. Então, Pro, o que acontece, né? Para as escolas regulares, no caso, né, na unidade escolar que você seleciona, a gente hoje trabalha exclusivamente com a Alura e com o Scratch. O material lá do CMSP, né, que você falou, ele é material de robótica com o Microbit, que nesse primeiro momento, né, esse ano, até o final aí do ano, nós trabalharemos apenas com esse material nas escolas PEI de 9 horas. Por quê? Essas escolas elas vão ter 2 aulas de programação e 2 aulas de robótica. Aí a gente consegue ter tempo para trabalhar tanto a Alura com o Scratch, tanto quanto o Make Code, né, que é da Microsoft. Por que você não está conseguindo colocar esses projetos lá na Alura? Porque a Alura, ela só aceita projetos específicos das plataformas às quais os alunos estão tendo o curso. Então, nesse momento, no caso, a Alura, ela trabalha com Scratch. Então, o link aceito pela plataforma seria do Scratch. Quando a gente gera, por exemplo, lá, né, um link do Make Code, que é muito parecido com o Scratch, ele não vai identificar. Primeiro porque é uma ferramenta Microsoft, né? Então, ele tem o perfil lá, ele vai funcionar de uma outra forma, porque o vínculo desse material que você tem utilizado com eles também, em paralelo com o da Alura, é um material que é para ser alimentado com um link no CMSP, mas por enquanto só para escolas PEIs de 9 horas, né? Então, nesse caso, eu vou pedir para você fazer o quê? Dá uma reestruturadinha agora no segundo bimestre. Todas as aulas que você vai lecionar para essas crianças lá, né, no 8º, 9º ano, no caso, serão pautadas dentro da plataforma da Alura e sempre trabalhando com o Scratch, tá bom? Sempre com o Scratch. O pessoal do ensino médio, eles dentro da Alura vão trabalhar com Java também agora no segundo bimestre. Mas a questão de robótica, o material digital do CMSP, a gente só trabalha nesse ano, por enquanto, com as escolas piloto, que são as escolas PEI de 9 horas, tá bom? Mas era por isso que você não estava conseguindo colar os links e contabilizar no BI, tá bom? Ok. Mais alguém, pessoal? Então vamos lá. Todo mundo está vendo minha tela? Tá? Então olha lá. Notas em tecnologia e inovação. Quem lembra lá, né, das carinhas? Não está aparecendo? Então vamos lá. Pessoal, nós já conversamos também com relação a essa necessidade de pensar diferente na avaliação com tecnologia, porque a gente vem da questão do engajamento, que a gente sabe que era algo super complexo, que os alunos não levavam tanto a sério, né? Principalmente o pessoal do ensino médio, e a gente agora tem uma nota numérica de 0 a 10, tá? Então, é importante que os professores alinhem com os alunos a necessidade, né, do desenvolvimento desses projetos da forma correta, para que eles atentem, façam com seriedade, porque agora é uma disciplina que, inclusive, reprova, né? Então, se a gente tem lá, por exemplo, no ensino médio, né, e o aluno ele fica em tecnologia, ele pode reprovar em tecnologia, né? Então, é importante que a gente converse sempre no papel formativo, trazendo essa questão da nota numérica a favor da necessidade de uma atenção maior com relação à disciplina, para que eles se engajem mais, né? Mas também mostrando que, assim como qualquer outra disciplina, é o nome dele que está ali, né? Então, é importante de trabalhar essa identidade, que tudo que a gente coloca o nosso nome, um documento, uma plataforma que seja, ela tem que ser trabalhada com responsabilidade, com o mínimo de carinho, porque eles não são qualquer coisa, né? E, infelizmente, a gente sabe que essa questão de
se conhecer, de identificação, de sonhar, é algo que a gente tem que trabalhar muito nesses alunos, né? A gente sente muito isso quando faz o Oral dos Sonhos lá no início do ano, depois quando a gente volta com essas crianças aí também e tem essa continuação aí com relação ao acolhimento dos alunos. E o resultado que a gente tem dessas atividades muitas vezes assusta, né? Então, é importante que seja feita toda essa questão, né, de uma conversa, de repente até uma roda de conversa falando da necessidade da atenção, de como é algo que de fato pode fazer a diferença aí no dia deles, no dia a dia, tá bom? Para ajudá-los aí com relação a isso, né, nós temos rúbricas de avaliação dos projetos da Alura agora, tá? E nós temos essa calculadora que vai auxiliar aí também no processo, tá bom? Do painel de gestão, vocês não têm acesso ao painel de gestão, vocês coordenadores, só os professores têm acesso a esse painel de gestão, né? Mas é um painel onde eles podem verificar as entregas desses alunos, os projetos desses alunos, os exercícios realizados, né? Então, de certa forma, um mapa para que ele consiga coletar dados para que ele possa fazer a avaliação da maneira correta. Junto, lógico, com a questão do BI, né? Mais essa questão da rubrica que a gente falou com vocês, que a gente vai fornecer aqui para vocês, tá bom? Então, ó, só para ter certeza que todo mundo está na mesma página, gente. Então, ó, de novo, a gente tem, então, agora as rúbricas da avaliação dos projetos da Alura. Então, a gente tem o painel lá de gestão que os professores têm acesso, os coordenadores não têm, mas basicamente né, uma plataforma dentro da Alura que permite que ele consiga mapear tudo que o aluno fez na plataforma. Então, os exercícios, os vídeos que ele assistiu, as tarefas feitas, tá bom? A entrega de projetos, né? Fora isso aqui, a gente também tem agora a questão da calculadora, tá? Que a gente vai disponibilizar para vocês aqui no material, tem vídeo, a gente vai deixar o vídeo também para o professor assistir. Por que a gente não vai passar tudo isso para vocês agora? Porque é um material que, de fato, será acessado apenas pelo Prodtec, né? Ah, mas ele é obrigado a usar a ferramenta, ele é obrigado a usar, né, a calculadora fornecida lá pela SEDUC? Não. Se ele der conta de avaliar esse aluno no processo, fazendo as suas rubricas, vendo toda essa questão do mapa dentro do painel gestão, para verificar o que o aluno fez, ele pode avaliá-lo dentro das métricas que ele achar mais viável. Mas existe a possibilidade do uso dessa ferramenta disponibilizada pela SEDUC. É algo recente, foi disponibilizado aí na semana passada. Tá bom? Lembrando, então, BI, Alura e painel de gestão Alura, só para vocês verem a carinha aqui do painel inicial, tá? O BI vocês já estão mais habituados. O painel inicial lá da Alura com relação ao painel de gestão é algo que só o professor tem acesso. Mas ele é bem bacana, tá, gente? Ele é bem simples para navegar, ajuda muito se o professor minimamente conseguir, né, sentar, analisar ali sala por sala, com certeza ele vai conseguir avaliar esse aluno, né, de forma coerente, tá bom? Bom, diferenças entre a quantidade de projetos do BI Alura e do painel de gestão. No painel de gestão, nós temos todos os projetos entregues até o dia anterior à consulta. Então, ele vai computando tudo que o aluno fez desde o primeiro acesso do aluno. Dia a dia, ele vai acompanhando esse processo. No BI Alura, os projetos enviados durante a semana vigente no calendário aparecerão apenas na semana seguinte. Então, o que acontece? A gente tem atualização em tese todas as segundas-feiras, porque em tese, gente, porque semana passada, por exemplo, foi na quarta, né? Mas, em tese, todas as segundas-feiras nós temos atualização lá do BI. Para o professor, é interessante que ele acompanhe as duas coisas, né? Então, quando você for sentar com esse professor, ou o professor que estiver assistindo aí a live, né? Quando vocês forem pensar em avaliação, é importante ver o global, né? O processual, de forma geral, o controle, um mapa de tudo que o aluno fez, ele sempre vai ter no painel gestão. O BI Alura, ele é importante que o professor acompanhe, que ele filtre, até para conseguir entender o que está acontecendo especificamente em cada turma que ele leciona, mas, de fato, para ele
pensar na avaliação, na nota que esse aluno terá, é importante que ele consulte o painel de gestão, né, e que ele utilize ou da ferramenta disponibilizada aí pela Seduc, que é a calculadora, ou que ele utilize uma forma de filtro para ver o que ele avaliar, como ele vai avaliar, para ele chegar ali num conceito para o aluno, tá bom? Pessoal, sobre as diferenças entre a quantidade de projetos do BI e do painel de gestão, nós falamos desses pontos também para tranquilizá-los em relação às divergências de número de projetos enviados. Então, o que ocorre? Não é bem uma divergência, é um tempo de atualização diferente. Então, à medida que o aluno entrega o projeto para o professor, no máximo no dia seguinte, lá pelo painel de gestão da Lura, ele tem acesso ao que foi enviado. Enquanto que no BI, ele só será contabilizado esse projeto que foi enviado naquele dia, não no mesmo dia, mas na semana seguinte. E teve alguns professores entrarem em contato conosco, preocupados, não só professores, coordenadores, falando sobre o reflexo dos projetos dos alunos que estavam sendo enviados e que eles não estavam aparecendo no BI. Nós tivemos problemas com o BI há uma semana atrás, ou durante a semana toda passada, foram sendo feitos reparos na semana anterior também, mas independente, supondo que o BI não haja problemas no BI, tudo bem? O que vai acontecer? O painel de gestão da Lura funciona diferente do BI. Então, são duas ferramentas de análise e de acompanhamento, tudo bem? No BI, nós conseguimos monitorar acesso, atividades, exercícios, projetos, cursos, tudo, mas semanalmente, tudo bem? Então, o que for para você fazer uma comparação e verificar se o que está no painel de gestão é a mesma coisa que está no BI, é necessário olhar a semana anterior do BI e esperar uma semana. Tudo bem? Pessoal, ficou claro? Nós já conversamos com o pessoal da Seduc algumas vezes sobre a possibilidade de fornecer acesso aos coordenadores ao painel de gestão. A gente acha que seria uma ferramenta bacana até para análise e orientação dos professores, principalmente do pessoal novo, né, que não tem experiência com relação a levantamento e análise de dados, a, de repente, fazer uma avaliação precisa de todo o processual do aluno. Mas, por enquanto, a gente ainda não conseguiu uma positiva, né? Eles estão tentando mediar lá com a Alura, mas a gente ainda não tem o acesso. Para vocês terem noção, a gente tem acesso ao painel, mas como simulacro só. A gente não consegue o acesso para visualização de dados reais, né? Mas é importante o quê? Conversar com os professores. Primeiro, da importância de acompanhar o BI, porque no BI a gente consegue o filtro de fato de onde, né, ele precisa de fato agir, planejar para que o processo ocorra da maneira correta, porque vai ser o farol, vai ser o norteador, né? E ter o painel de gestão mais no sentido de avaliação individual de cada aluno. Então é como se o BI fosse no macro, é para ele ver turma, tá? E no painel de gestão para ele ver o individual de cada aluno dentro da sala. Tudo bem? Canais de apoio, pessoal. A gente sabe que recentemente houve uma sobrecarga lá no portal de atendimento. Então, de fato, mais pessoas estão trabalhando no Conectados. As respostas estavam vindo bem mais rápido do que estão agora, mas é porque eles estão adaptando também o sistema e os processos. Lembra que a gente sempre pedia para vocês, depois de 72 horas, enviar, né, para a gente uma descrição, um print e o número do chamado? O que eles pediram para a gente, né, nessa semana? Para que apenas em último caso nós façamos isso. Por quê? Eles estão reestruturando essa questão de filtro. Então, nós temos 3 frentes de trabalho dentro do Conectados hoje, trabalhando diretamente com as plataformas. E esse encaminhamento que vocês farão para nós, com descrição, print e chamado, vai acontecer apenas em situações críticas, tá bom? Então, de repente, a Alura não está entrando para uma sala inteira, por exemplo, e vocês já abriram o chamado no portão de atendimento, passou 72 horas e não aconteceu nada.
vocês vão enviar informação para a gente. Por que a gente vai fazer esse filtro? Porque o PEC acompanhamento, ele vai registrar essas dificuldades no relatório dele. E como a gente já conversou agora há pouco também, vocês vão registrar essas informações onde todas as semanas? Cri, 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 cri. Vocês vão registrar nas atas de ATPC e de alinhamento com a equipe gestora, certo? Então, a gente já tem materialidade. Os professores, eles vão registrar os problemas num diário de bordo, vão passar para vocês. De repente, ele pode colocar num plano de aula adaptado, mas é importante que esse registro aconteça, tá bom? Por que a gente está falando isso? Porque para a gente também foi uma novidade, né? Então, como eles estão reorganizando essas frentes de trabalho, a gente tem ainda acesso sim à SEDUC, mas eles vão, de certa forma, mensurar essa solicitação de uma forma um pouco diferente, porque a gente meio que furava a fila anteriormente quando a gente entrava em contato direto com eles. É esse processo que eles querem que seja repensado, para que a gente consiga atender a todos e identificar problemas que sejam semelhantes em várias unidades escolares o mais rápido possível para conseguir sanar o problema de forma geral, tá bom? Então, SEDUC, abertura de chamado no portal de atendimento, problemas de acesso ao CMSP, problemas de acesso à plataforma Alura e divergências entre Alura e BI, que acontece, como a Aline acabou de falar agora. A gente sabe que existem, sim, vários pontos aí frágeis ainda no BI. Quando vocês visualizarem algo do tipo, registrem e abram um chamado, tá bom? A Alura. O canal de apoio da Alura é para a plataforma em si, no sentido de dúvidas com relação a procedimentos e do processo em si, né, de implementação do uso do Scratch, por exemplo, junto com a plataforma Alura, que são ali, né, as aulas. Então, legal. O que eu preciso fazer para trabalhar melhor, de repente, com o Scratch nas minhas aulas lá no dia a dia, no 8º ano A. Eu estou com uma dúvida específica de uma trilha. Eu posso simplificar essa trilha? Não posso. Você pode entrar em contato, o professor pode entrar em contato com, né, esse canal de apoio direto com a Alura, que eles vão dar o suporte pedagógico, tá? Não adianta a gente entrar em contato com a Alura nesses canais para relatar problemas de acesso, por exemplo, porque esse canal é mais para apoio pedagógico, tudo bem? Nós também temos um outro canal de apoio que é quase novo, gente. Quase novo. A gente fez lá no ano passado, né? Assim que a Lura entrou na rotina, né, das escolas aí, nós criamos esse grupo de apoio de WhatsApp. Nesse grupo, a gente coloca todas as informações que são enviadas pela SEDUC, a gente posta material de apoio, nós postamos sempre vídeos que possam auxiliar no processo, tanto para professores novos, né, que ainda não sabem por onde começar, tanto para professores que já estão aí no processo. Então, é um canal essencial. A gente pede para que, se porventura algum professor na sua unidade escolar ainda não esteja nesse grupo de tecnologia e inovação, que você filtre a informação e inclua esse professor, por favor, que é de extrema importância, tá bom? Nós também agora temos, como, né, eu disse no início da live, os professores multiplicadores, que são os professores que vieram para a formação presencial, e foi uma surpresa muito bacana, porque muitos professores engajaram muito, têm participado muito no grupo, a Aline acompanha de perto esse grupo todos os dias, né? Então, é um canal para que eles mesmos troquem informações, boas práticas. Eles enviam muitas coisas bacanas para a gente por lá, e a gente também consegue ter aí, né, um contato direto, tanto para nortear o trabalho em caso de problemas, situações, né, desafiadoras, tanto quanto para compartilhamento de documentos e diretrizes enviadas aí pela SEDUC, tá bom? Traga esse professor multiplicador para as escolas que tenham esses professores multiplicadores na UE, tragam eles para perto de vocês, gente, tá? Para ATPCs, para ATPCGs, ATPCs no caso de vocês, né? Só escolas regulares agora.
Pessoal, sobre o professor multiplicador, durante o processo, desde a primeira formação, que foi quando nós propusemos em rede, antes mesmo da formação, que vocês selecionassem profissionais para vir representá-los e aprender e replicar a formação para os demais professores, ocorreu que muitas escolas ainda não tinham professores de tecnologia, nenhum, certo? Outros que tinham aula e fizeram a formação perderam as aulas, então estavam sendo preparadas, né, e iriam fazer a replicabilidade e não deu tempo. Então, o que ocorre, só para vocês entenderem, aos TGPs, o que nós recomendamos? Que sempre, conforme a necessidade da escola, houver a necessidade de fazer mudanças, trocas, se vocês perceberem que há um engajamento maior por parte de outros professores que querem auxiliar e ajudá-los, que têm aptidão, porque nós sabemos que esperamos que as aulas atribuídas elas sejam atribuídas por aptidão e proficiência, mas nem sempre nós conseguimos conciliar as duas coisas. Então, ocorreu que, inicialmente, não tínhamos professor de tecnologia com proficiência, e vocês tiveram de mandar as pessoas que vocês tinham. Tudo bem? Nós entendemos isso. E tem outra coisa. Temos pessoas que elas gostam da tecnologia e com todo o esforço e engajamento, ela se torna proficiente. Então, acho que o mais relevante é ter o apoio, o comprometimento desse profissional, tê-lo como parceiro. E, havendo mudanças, vocês não precisam pedir autorização para nós, tudo bem? Porque nós sabemos, fomos contatados por alguns coordenadores e professores perguntando sobre essas mudanças. Fiquem tranquilos, vocês têm autonomia para escolher esses professores, fazer mudanças se necessário, tudo bem? E o mais importante é tê-los em apoio aí aos novos professores e aquilo que vocês precisarem, tudo bem? E é por isso que o grupo de WhatsApp de multiplicadores, nós não compartilhamos com todos o link. Na verdade, nós pedimos para que os coordenadores, vocês, compartilhassem com eles, tudo bem? E, à medida que tem chegado novos professores, que vocês percebam que dá para ter mais de 1, 2, 3 como multiplicador e quiser compartilhar o convite, vocês podem, tudo bem? Porque aí vocês terão apoio. E ali, nesse grupo, eles têm um canal aberto de diálogo e um tem auxiliado o outro, tem dado suporte, às vezes nós não conseguimos responder imediatamente, e eles já têm feito esse papel e um tem ajudado o outro. Acredito que esse trabalho tem uma tendência grande de se fortalecer, se consolidar, e o que nós queremos? Que isso reflita na escola, no trabalho de vocês, tá bom? Vamos lá então, pessoal. Tem sido muito bacana essa troca, né? Até de projetos de alunos, essas boas práticas, porque é muito bacana. A Aline até está falando aqui, nós montamos um Padlet com, né, esses trabalhos, uma espécie de mural para que a gente consiga trazer visibilidade para esses trabalhos, né? E servir como exemplo, né, para outras unidades escolares seguirem também, de repente fazer aí projetos paralelos com relação à divulgação desses projetos dos alunos aí com relação à tecnologia, tá bom? E por último, porém não menos importante, né? Mentira, não é o último, ainda tem mais. Mas com relação aí a essas ações que a gente tem feito com relação, né, à necessidade, à intenção de impactar, né, a unidade escolar positivamente, auxiliando aí, né, o trabalho do professor, a gente desenvolveu um projetinho que a gente está chamando de Aluno Tech, tá? Para terminar, né, de fato planejar esse projeto, a gente precisa que vocês participem num formulário que nós já compartilhamos por rede, já compartilhamos nos grupos, que é para a gente traçar o perfil desse aluno, como você vê, como você espera que esse aluno possa auxiliar tanto os coordenadores quanto os professores. A ideia é que nós tenhamos um aluno por sala, tá? Que não tenha vínculo com o Grêmio, porque a ideia é que esse aluno não saia da sala para reuniões, não, a ideia é que ele fique na sala. É para ele ser um aluno líder, de fato, para auxiliar na organização de equipamentos, para ajudar o professor como monitor, né, na aula ali com alguns alunos, de repente, que tenham mais dificuldade, para que ele
auxilie, né, o desenvolvimento desse aluno, para que ele norteie o trabalho desse aluno com relação tanto à plataforma Lura, tanto quanto aos códigos, né, no Scratch. Então, a ideia é a gente ter esse aluno protagonista como braço direito do professor. Mas para a gente definir isso direitinho e até terminar de preparar o material de apoio, porque nós teremos reuniões também com esses alunos, né, para nortear o trabalho deles, a gente precisa do auxílio de vocês para traçar o perfil desse aluno, para entender como vocês pretendem colocar esse aluno a trabalho da escola, do professor e como protagonista, né, para que ele se veja assim protagonista e um apoio dentro da sala de aula, para ele ser um líder na sala de aula, né, nessa frente aí de tecnologia, tá bom? E aí a gente pede para que vocês participem lá, a gente vai deixar o linkzinho aqui também, tá vendo? É só clicar que já vai levar lá para o formulário, tá bom? Fora isso, nós também temos aí, né, agora os encontros virtuais, como eu disse no início da live, nós teremos 4 turmas, né? Então, a turma 1, que são com as escolas regulares na semana 1, a turma 2 também regulares na semana 2, a turma 3 com PI de 7 horas e a turma 4 com PI de 9 horas. Mais uma vez a gente colocou o link aqui, tá? Para a planilha, que é aquela que eu apresentei para vocês, colocarem as questões, né? As perguntas com relação à Alura, com relação ao Scratch agora, né? No segundo bimestre também com relação ao P5JS, que é a plataforma que a gente vai trabalhar para Java, tá bom? E embaixo tem o link dos encontros, tanto para a gente poder acessar aqui a sala de reuniões, né, para as lives, e também para vocês visualizarem lá os grupinhos lá, né, e ter certeza que você está no grupo certo. Se entrar no grupo errado, a gente vai gostar da mesma forma, mas é só para a gente não deixar muitos coordenadores no mesmo grupo, para a gente poder interagir mais com vocês e também conseguir fazer com que o tempo dessas lives sejam um pouco mais curtos, tá bom? Que a gente sabe da dinâmica de vocês aí na UE, tá bom? Temos agora o Padlet, né, que está bem bacana. Existe uma organização de tudo que a gente já criou até agora dentro do Padlet, está bem visual. A Aline que organizou o Padlet, né, de acordo aí com todas as ideologias e necessidades procedimentais que nós tínhamos. Então, nós já havíamos criado as playlists, feito os vídeos, nós criamos documentos orientadores. Então, a gente juntou tudo isso que a gente criou aqui na DE, mais os links para tudo que o professor pode ter de apoio, tanto da SEDUC quanto da EFAP, tá bom? A gente pede para que vocês acessem. Eu acho que vocês vão gostar bastante, tá? E se vocês quiserem também que a gente altere algo ou acrescente algo, pode mandar para a gente no privado que a gente vai também fazer o possível para ir aperfeiçoando aí, tá? Essa ferramenta. A gente continua com, né, a playlist do NPE e lá para o professor que entrou recentemente, que não está conseguindo desenvolver as atividades, não sabe aonde alimentar ali na plataforma, o link do Scratch para contabilizar o projeto no BI. Aqui a gente tem o passo a passo, são vídeos super curtos de 1 minuto, 1 minuto e meio, e ajuda bastante. A gente tem também o link desse canal de apoio, dessa playlist lá no Padlet, tá bom? E fora isso, tem aqui os contatos para vocês entrarem em contato conosco, tá bom? A Aline, a gente pede desculpa aí por ter corrido um pouquinho, porque a gente acabou se estendendo um pouco mais do que a gente pensava, a gente sabe que dentro da rotina, né, e de acompanhamento, ainda mais com a prova paulista acontecendo, esse tempo é precioso também, mas a gente precisava muito conversar com vocês, tá bom? O que vocês precisarem, pessoal, entre em contato nos canais, pelo e-mail, se necessário, manda mensagem para a gente no nosso telefone privado lá no WhatsApp, tá bom? Resumindo, para os professores, o mais importante nesse momento, frisar a importância de fazer uma avaliação coerente, que ele tem lá o painel gestão para mapear tudo que esses alunos fizeram individualmente, tá bom? Tem também a calculadora, que vai ser disponibilizada no material, a gente já jogou no grupo deles também algumas informações e vai novamente compartilhar com eles. Por que que a gente não vai se aprofundar nesse tema com vocês? Porque existe um vídeo feito pela SEDUC, um vídeo orientador para o uso dessas ferramentas que é específico para os professores, tá bom? Então, também a gente chegou à conclusão que compartilhar esse vídeo aqui, ou mostrar, ou assistir esse vídeo com vocês, ia pegar um tempo para uma ferramenta que vocês não iam utilizar,
né? Não especificamente no Mão na Massa, tá? Então, a gente vai fornecer, quem tiver curiosidade ou quiser perguntar algo em particular para a gente com relação a essas ferramentas, fiquem à vontade, mas a gente não trouxe isso na live, porque é uma ferramenta que o professor vai usar na ponta e ele vai ter uma orientação bem específica para isso, tá? De novo, ele é obrigado a usar a ferramenta? Não. Se ele der conta de avaliar o aluno pelo painel gestão, pelo BI e pelas anotações dele, pelo dia a dia, pelas rubricas, de repente pelo um diário de bordo que ele tem ali, tudo bem. O importante é que ele faça isso de uma forma consciente, tá bom? Por que a gente está frisando isso? A gente sabe que existem muitos professores novos aí na rede, né? Então é importante esse bate-papo com eles também, tá bom? A gente agradece de coração, pede desculpas por qualquer coisa, a gente sabe que de vez em quando vocês querem bater na gente, mas a gente pede paciência também aqui conosco, tá bom? Devagarzinho, se Deus quiser, a gente vai conseguir implementar tudo direitinho, fazer as coisas funcionarem bem, tá bom? A gente sabe que é um desafio e a gente agradece muito o desempenho, a dedicação de vocês, tá? Papai do Céu abençoe a todos, gente. Tchau, tchau.